Você já parou para pensar por que dois países europeus entraram numa guerra que mudou o preço da gasolina, dos alimentos e até a política mundial? A invasão da Ucrânia pela Rússia não aconteceu do nada. Ela é o resultado de décadas de decisões, medos, promessas quebradas e disputas por poder. Hoje você vai entender por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, explicado de forma simples, sem um lado político e sem palavras difíceis. Primeiro, vamos nos localizar. A Ucrânia fica no leste europeu e faz fronteira direta com a Rússia. Historicamente, esses dois países sempre estiveram ligados, culturalmente, economicamente e militarmente. Mas essa proximidade também gerou dependência e tensão. Até 1991, Ucrânia e Rússia faziam parte da União Soviética. Quando a URSS acabou, a Ucrânia virou um país independente. A Rússia perdeu território, influência e poder. Para os russos, especialmente para o governo, isso foi visto como uma derrota histórica. A Ucrânia herdou indústrias, terras férteis, posição estratégica, parte do antigo arsenal soviético. Desde então, a Rússia nunca deixou de enxergar a Ucrânia como parte da sua zona de influência. Aqui entra o ponto mais importante: a OTAN. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Após o fim da Guerra Fria, países do leste europeu começaram a entrar na OTAN. Ex-aliados da União Soviética passaram para o lado ocidental. Para a Rússia, isso parecia um cerco. Imagine bases militares cada vez mais perto da sua fronteira. Países vizinhos se armando com a ajuda dos Estados Unidos. Quando a Ucrânia começou a demonstrar interesse em entrar na OTAN, isso cruzou uma linha vermelha para Moscou. Outro fator importante é que a Ucrânia nunca foi politicamente homogênea. Parte da população é mais próxima da Europa. Outra parte é culturalmente ligada à Rússia. Em 2014, protestos derrubaram um governo pró-Rússia. A Rússia respondeu anexando a Crimeia. Começou um conflito indireto no leste ucraniano. Desde então, a relação nunca mais foi a mesma. Em 2022, a Rússia decidiu invadir. Os principais motivos combinados: impedir a Ucrânia de se aproximar da OTAN, manter influência sobre um país estratégico, mostrar força para o mundo, reafirmar poder interno do governo russo. Não foi uma decisão repentina, mas o resultado de anos de tensão acumulada. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Do que exatamente a Rússia estava com medo? Não era só da OTAN. Era de perder controle. Para o governo russo, a Ucrânia se tornando um país totalmente alinhado ao Ocidente significaria algo perigoso. A prova de que um país culturalmente próximo à Rússia poderia prosperar fora da influência russa. Isso enfraqueceria a narrativa interna do poder. Além disso, a Ucrânia é um corredor estratégico. Por ela passam rotas de energia, comércio e acesso militar ao coração da Europa Oriental. Perder a Ucrânia não seria apenas perder um aliado. Seria perder profundidade estratégica. Em geopolítica, profundidade é tempo. Tempo para reagir. Tempo para se defender. E a Rússia não quis correr esse risco. Muita gente pergunta, mas não dava para negociar. Tentativas de negociação existiram. Mas elas falharam por um motivo simples. As exigências eram incompatíveis. A Rússia queria garantias formais de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. A Ucrânia queria o direito de escolher seu próprio futuro. E o Ocidente não queria abrir mão da política de alianças. Quando nenhum lado aceita ceder no ponto principal, a diplomacia trava. E quando a diplomacia trava, o risco de guerra aumenta. Outro fator importante foi o erro de cálculo. A Rússia acreditava que a invasão seria rápida. Esperava pouca resistência, um colapso político e uma reação internacional limitada. Nada disso aconteceu. A resistência ucraniana foi maior do que o esperado. O apoio ocidental foi mais forte. E as sanções econômicas foram mais duras. Isso transformou uma operação que deveria ser curta em uma guerra longa e custosa. Muita gente pergunta, mas não dava para negociar. Tentativas de negociação existiram.
Mas elas falharam por um motivo simples. As exigências eram incompatíveis. A Rússia queria garantias formais de que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. A Ucrânia queria o direito de escolher seu próprio futuro. E o Ocidente não queria abrir mão da política de alianças. Quando nenhum lado aceita ceder no ponto principal, a diplomacia trava. E quando a diplomacia trava, o risco de guerra aumenta. Essa guerra ensinou algumas lições importantes ao mundo. Primeiro, guerras entre países grandes não ficaram no passado. Segundo, economia e guerra estão mais ligadas do que nunca. Terceiro, alianças importam mais do que força isolada. E quarto, decisões geopolíticas sempre chegam ao cidadão comum, mesmo que ele esteja do outro lado do planeta. Essa guerra não afeta só Rússia e Ucrânia. Impactos no mundo: aumento do preço de energia, crise alimentar em países pobres, fortalecimento da OTAN, sanções econômicas históricas, mundo mais dividido politicamente. É uma guerra regional com efeitos globais. A Rússia não invadiu a Ucrânia por um único motivo. Foi uma mistura de história, medo, poder, geografia e decisões políticas. Entender isso não significa concordar com a guerra, mas perceber que conflitos assim não surgem do nada. E a grande pergunta que fica é: dedo indicador apontando para a direita, esse conflito vai acabar ou é só o começo de um mundo mais instável? Se esse vídeo te ajudou a entender o conflito de forma simples, deixa o like. E comenta aqui, você acha que essa guerra poderia ter sido evitada?